pedofilia na internet. Pela primeira vez, uma equipe de reportagem entra no núcleo de repressão a crimes cibernéticos. E mostra, a Polícia Federal investe em novas tecnologias. O resultado disso? Crianças mais seguras e pedófilos atrás das grades. Olhos atentos e uma tecnologia de ponta. Numa sala que nunca foi aberta para uma equipe de televisão. Esse laboratório da Polícia Federal em Brasília foi criado na internet. É daqui que a polícia monitora uma rede de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Um trabalho que tenta minimizar a dor de quem teve um filho violentado. Eu nunca tinha parado para olhar para essa realidade. O Domingo Espetacular acompanhou de perto o trabalho da Polícia Federal em Brasília e no Rio de Janeiro. A caçada aos criminosos tem início com quem assiste pornografia infantil na internet. Esses indivíduos, quando eles têm essa necessidade de compartilhar, têm necessidade de aparecer, de se destacar, de produzir mais imagens, eles vão se expor. E é esse momento que a gente tem que aproveitar e alcançá-los. Fotos e vídeos com cenas de violência sexual contra menores circulam na rede numa velocidade assustadoramente rápida. Para acompanhar esse ritmo, a polícia precisou multiplicar artificialmente o conhecimento dos investigadores. É como se os policiais virassem robôs e trabalhassem na agilidade de máquinas. É dessa forma que a rede de pedofilia começa a ser desmanchada. Rio de Janeiro, 7 de julho. Um homem de 68 anos é preso numa escola desativada. Com ele foram apreendidos dezenas de arquivos com pornografia infantil. 2 dias depois, um outro homem com o mesmo perfil é preso. Aos 65 anos, o suspeito também colecionava fotos e vídeos impróprios de crianças. Essa semana, os agentes encontraram na casa de um homem de 30 anos vários arquivos com cenas de violência sexual com crianças. Na semana passada, um outro homem de 36 anos também foi pego pela polícia. Um total de 4 abusadores infantis presos pela Polícia Federal do Rio de Janeiro em menos de 18 dias. Desde 2008, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo envolvendo criança ou adolescente. A pena pode chegar a 8 anos de prisão. Mas, para a polícia, os consumidores são o fim da linha de uma rede gigantesca de exploração. Cada um desses abusos, para serem transmitidos, para alimentarem, né, esses acervos desses colecionadores e toda essa rede, na verdade é uma criança que está sendo abusada na vida real. O estupro é real. Uma vez que essas imagens são colocadas na rede, a gente sabe que é praticamente impossível tirá-la de circulação. Então, assim, a vítima, na verdade, ela é abusada por diversas vezes. Paula coordena o grupo de repressão aos crimes cibernéticos no Rio de Janeiro. Funciona como um laboratório de inteligência cibernética, em que a gente se utiliza de diversas ferramentas, mas realmente é uma caçada e a gente monitora, por exemplo, alguns dos ambientes virtuais em que os criminosos se encontram, são pontos de encontro. Por exemplo, um monitoramento que a gente pode fazer em plataformas de jogo, porque onde há crianças, há abusadores sexuais de crianças. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos registrou no ano passado mais de 48 mil denúncias de pornografia infantil na internet, em mais de 25 mil páginas diferentes. Todo esse conteúdo
pode ser encontrado na chamada Dark Web, uma espécie de internet obscura, com conteúdos impróprios e ilegais. Na Dark Web, só é possível entrar com programas específicos, o que faz com que os criminosos se especializem em novas tecnologias. Esse interesse sexual por criança faz com que eles busquem, por exemplo, na internet, ferramentas, softwares específicos para tentarem garantir o anonimato e também para eles conseguirem trocar esse tipo de material, uma vez que essa troca configura crime. A rede de abusadores é composta por pessoas do mundo inteiro. A polícia tenta identificar quem são os brasileiros envolvidos. As investigações começam em Brasília e nós fomos até lá. Pela primeira vez, a Polícia Federal abre esse espaço e com exclusividade para o Domingo Espetacular. Denúncias de todas as partes do país chegam aqui. É como se fosse o coração da inteligência. As informações que circulam nessa sala são extremamente sigilosas e preciosas para as investigações. Um sistema que permitiu mais agilidade no combate à exploração sexual infantil. Por aqui, a equipe é pequena, 2 delegadas e 6 analistas. Fora os aliados virtuais. A gente alcança abusadores sexuais em qualquer rede, tanto em redes abertas como na Deep Web. A PF desenvolveu sua própria inteligência artificial, capaz de agilizar o processo de combate à exploração sexual na internet. Por exemplo, nós poderíamos receber uma notícia crime de um determinado agressor de vários lugares. Em vez de abrir vários procedimentos em várias frentes diferentes, a gente consegue, através dessa ferramenta, descobrir que essa pessoa é a mesma. Então a gente evita o retrabalho e consegue ir em cima dos mais perigosos. Em quase metade dos casos, a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. Atos praticados pelo próprio pai, padrasto ou parente próximo são comuns. O vínculo afetivo não impede que os abusos sejam gravados e compartilhados na rede como um troféu. Essa mulher fala da surpresa ao descobrir que a filha de apenas 5 anos era vítima do... Começou a demonstrar, através dos brinquedos, da forma que ela brincava. Ela começou a desenhar muitos monstros, muitas pessoas com a boca de monstro. A confirmação veio no depoimento da criança. O que ela conta assim, é como se fosse uma mulher, não é uma criança. De o pai dela nu em cima dela. A coisa que mais me doeu foi ela dizer: mamãe, papai me amassava tanto, ele pesava tanto em cima de mim, mas ele não conseguia parar, mamãe. Primos muito próximos, mas com idades bem diferentes. A família nunca percebeu nada de estranho. Mas um dia, a mãe do menino de 8 anos levou um susto. Meio que travei, então assim, eu só puxei meu filho e levei pro banheiro, tranquei a porta e lá eu conversei com ele, tentei conversar com ele, né, e tirei a roupa dele para ver se tinha marcas, para ver como é que estava o corpo dele. A pedofilia é considerado um transtorno de saúde mental, que consiste no desejo sexual por crianças. Mas essa psiquiatra, que atende no sistema prisional brasileiro, alerta: o agressor não pode ser vitimizado por isso. Existem alguns transtornos de saúde mental que as ideias são repetitivas e são inadmissíveis. Uma dessas ideias pode ser imagens sexuais com crianças. Isso é um sintoma de doença mental. Só que quando esse indivíduo sente isso, ele não vai consumir. Na verdade, a gente vai ver que o doente mental, ele comete muito pouco crime. E também na área da pedofilia, a gente não vai ver isso. A vítima, de apenas 8 anos, se calou e a mãe buscou ajuda psicológica. Ela pode desenvolver transtornos psicológicos de tipo de transtorno de personalidade, bipolaridade, ela pode desenvolver problemas gastrointestinais, então desde uma depressão a uma ansiedade. O abuso que traumatizou a criança dentro de casa pode estar também na internet.
O primo mais velho do menino de 8 anos já tentou contato por uma sala de bate-papo. Assustada, a mãe proibiu o uso de redes sociais e dos jogos online. Eu tenho medo. Então, assim, eu tirei esse jogo dele e, por enquanto, estou sem computador. O estupro virtual hoje é o que mais acontece e é o que menos os pais percebem, né? Tem gente que fala que criança tem que ter privacidade, né? Criança não tem que ter privacidade. Criança tem que ser vigiada. No caso da polícia, a vigilância é em cima de quem consome o... É importante prender consumidores, né? Fazer com que eles respondam criminalmente por isso. Primeiro porque são potenciais produtores, né? É o que eu falei. Alguma hora, com alguma oportunidade, ele pode se ousar e abusar sexualmente. Outra coisa são os consumidores que fomentam a produção, né? Então, assim, eles fomentam essa rede de exploração a partir do momento que todos querem materiais novos. Os conteúdos inéditos são produzidos cada vez mais rápido. Os produtores, na minha opinião, são mais perigosos. Por quê? Porque são indivíduos que abusam efetivamente de uma criança, estupram as crianças, filmam, né, fazem a produção daquela imagem. Para quê? Para vender, para compartilhar. A tecnologia ajuda também na identificação das vítimas, que podem estar em qualquer lugar do mundo. Nos vídeos apreendidos, cada característica física, cada traço do rosto, cada detalhe vai para um banco de dados internacional. A gente tem bancos de dados nossos, com inteligência artificial nossa, mas também a gente se utiliza de bancos de outros países, da Interpol, Europol, enfim, a gente tem uma grande teia, né? União de forças, com um único objetivo: resgatar a criança. É a criança que está sendo vítima de abuso sexual infantil que precisa sair daquilo. Vale tudo.